Sim, pessoal. Ó, seguinte. Eu tô percebendo que tem pouca gente, né, vindo para as nossas aulas de biologia aqui. Mas eu digo uma coisa, viu? Quem está vindo, quem está comparecendo, quem está fazendo aqui os nossos exercícios que a gente faz sempre na própria aula, né? Já para facilitar correção, já para facilitar a vida de vocês. Então, quem está aqui comparecendo pode ter certeza que vai ter grandes chances de se dar bem na prova de biologia do Enem, certo? Continuem vindo, continuem comparecendo. Se perderam alguma aula, assistam. É muito simples, está lá tudo no Classroom antigo, tá lá. Todos os links, tudo, tá? Qualquer dúvida que surgir, mesmo que seja de coisa antiga, pode falar. Eu estou sempre à disposição, não tem hora. Pode falar comigo. E entrem de cabeça em ecologia, velho. Que vocês vão se dar muito bem. Vocês vão conseguir ter muito mais chance de acertar as questões, ok? E para hoje, eu gostaria de fazer algumas questões do Enem, tá? Principalmente, para a gente fixar. Salve, salve, Matheus! Para a gente fixar esse assunto que a gente viu. E antes de começar a fazer esses exercícios, vamos só revisar o que a gente viu na aula passada bem rapidinho. Bem rapidão. Só um minutinho. Que negócio danado, velho. Eu não consigo compartilhar mais o PowerPoint como eu fazia. Um negócio danado. Só um minutinho. Professor, por que o senhor não coloca no Google Meet para apresentar a tela? Então, é- é- se eu colocar para apresentar a tela, vai ter um problema. Vai ter um problema, Matheus. Que quando eu tiver no PowerPoint, eu não estou vendo o chat. Quando eu estou no chat, eu não estou vendo o PowerPoint. Sacou? Esse é o problema. Aí eu. E como estava sendo feito da outra vez, estava bom, porque eu estava conseguindo visualizar o PowerPoint na própria janelinha aqui do Meet. Mas vai ser o jeito. Então, olha, eu não vou estar vendo o chat o tempo todo, infelizmente, por conta desse problema aqui. Talvez semana que vem a gente volte para o regime antigo mesmo, velho, para o link antigo, porque esse aqui não está facilitando a nossa vida, não. Só um minutinho. Tá, vamos lá. Vamos rever algumas coisinhas aqui. Prof, desculpa interromper sua aula, mas Mateus não, Lucas, ele pediu para avisar que ele não vai conseguir entrar na aula porque a internet dele tá muito ruim. Tranquilo. Avisa ele que eu vou postar no YouTube e ele vai poder acessar assim que ele tiver numa condição melhor. Viu? Tá Internet. certo. Obrigado.
Ok, ok. Vocês estão vendo o que eu estou vendo, né? Agora. Falem aí, por favor, no áudio se tá. Tá, prof. Sim. Vocês estão vendo essa imagem aí? Esse negócio aí com gás grande. Pronto. Vamos lá. Revisão, jogo rápido. Como é o nome desse tipo de relação ecológica aqui mesmo? Deixa eu ver se alguém botou no chat alguma coisa. Essa é a mais fácil de todas, hein, pessoal? É a clássica. O que é que esses dois indivíduos aí estão fazendo? Eles estão o quê? Brigando. Competição, Eles estão brigando pelo quê? território, Pode ser, território, por fêmeas. Então, eles estão competindo pela fêmea, estão competindo pelo território. Logo, é competição. Competição. A competição é intraespecífica ou interespecífica? Eu estou vendo aqui o chat. Eles estão competindo pelo território ou estão competindo pela fêmea, né? Agora eu quero saber, essa competição é intraespecífica ou interespecífica? Mandou bem, Augusto. Intraespecífica. Intra quer dizer dentro. Inter, entre duas coisas, né? Por exemplo, internacional, entre duas nações. Bom dia, Carol. Estamos aqui só fazendo uma revisão. Então, é uma competição e é uma competição intraespecífica. Tá. Essa relação ecológica que vocês escreveram aí, competição, ela é uma relação harmônica ou é uma relação desarmônica? Tô vendo o chat aqui. Harmônica ou desarmônica? É competição. Perfeitamente. Desarmônica. Desarmônica. Por que que ela é desarmônica? Porque pelo menos uma das partes está sendo prejudicada. Isso a gente viu na aula passada. Ok? Isso é só revisão. Jogo rápido. Alguém fala aí no áudio. Essa relação aqui. Como é o nome dessa relação? E aí, gente? Ninguém? Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa no chat. Essa relação aí, ela é uma relação aqui, ó, em que a gente tem um roedor, certo? Competindo por alimento com pássaros, tá? Então é competição, competição. Essa competição, ela é intraespecífica ou interespecífica? Interespecífica, porque está acontecendo entre espécies diferentes. Essa relação é harmônica ou desarmônica? Desarmônica, porque pelo menos uma das partes vai ser prejudicada. Eita, saudade do outro Google Meet, velho. Era muito mais fácil. Próxima aula acho que a gente vai voltar pro antigo mesmo, viu? Isso aqui tá dando problema. Ok, gente. Se puder, alguém fala no áudio aí, certo? Pra não ter que toda hora tá voltando aqui.
Só hoje. Como é o nome? Como é o nome? Perceba, eu não estou perguntando se é inter ou intra, nem estou perguntando se é harmônica ou desarmônica. Eu estou perguntando qual é o nome dessa relação ecológica aqui, que a gente está vendo. Mutualismo, prof. Mutualismo, perfeito, mutualismo. Por quê? O pássaro está limpando toda a dentição do jacaré ou do crocodilo e esse réptil então está tendo vantagens. Por outro lado, o pássaro está encontrando comida de forma muito fácil, tá? Então tem resto de carne, tem resto de comida, tem resto de gordura, que o pássaro está achando maravilhoso. Então o pássaro está se alimentando e esse réptil está com os dentes limpinhos, tá? Mais uma vez, como é o nome dessa relação aqui? O nome. Não estou perguntando nem se é inter, nem se é intra específica, nem se é harmônica ou desarmônica. Como é o nome dessa relação aqui? Mutualismo. Mutualismo, perfeitamente. Essa aqui é danado. Se você não tiver sabendo exatamente o que é, você não consegue entender, não. Isso tudo a gente viu na aula passada. Isso aqui é um líquen, né, Matheus Felipe? Isso aqui é um líquen. E um líquen é uma associação, tá? Que em geral se dá e algas. Exatamente, entre um fungo e entre uma alga. E essa relação, ela é tão estreita, que você não sabe dizer o que é uma espécie e o que é outra. De tal modo que uma não vive sem a outra. Isso é mutualismo, Felipe? Sim, já que elas estão convivendo, uma ganhando vantagem pela outra. Poxa, não sei como explicar bem. Exatamente. As duas estão ganhando. As duas estão ganhando, não só isso, estão ganhando por... Essa relação é duradoura, né? Então isso a gente vê por muito tempo, né? E outra coisa, esse mutualismo aí, ele é um mutualismo que ocorre assim, em algumas épocas do ano, ou um não vive sem o outro? Ou o fungo não vive sem a alga? O outro. Um não vive sem o outro, porque a água necessita a carapaça do fungo que faz ali, e o fungo necessita dos componentes já, que é a água solta para seu alimento, algo do tipo. Perfeitamente. Como é o nome desse mutualismo, que é um mutualismo obrigatório para ambas as partes? Simbiótico. Muito bem. Isso. Muito bem. Mutualismo simbiótico. Aprenderam. Que relação é essa aqui? Qual é o nome dessa relação? Parasitismo. Muito bem. Qual é o nome dessa relação aqui? Predação. Perfeitamente. Deixa eu ver se tem mais aqui. E essa aqui, que você tem um fungo aqui embaixo e o resto uma colônia de bactéria, né? Penicillium é fungo, Staphylococcus bactéria. E você tem aqui esse halo, né? É como se fosse uma bordinha onde a bactéria não consegue se desenvolver e se fixar, tá? É como se o fungo estivesse aqui inibindo, tá, essa bactéria. Como é o nome dessa relação mesmo? Amensalismo. Muito bem. Amensalismo. E essa aqui, em que a aranha fez uma teia no chifre, tá, de um veado, e o veado não tá nem aí. Não tá sofrendo com isso, nem nada. Mas para a aranha tá ótimo. Como é o nome dessa relação? Acho que é comensalismo. Exatamente. E quem é a espécie comensal? É o veado ou é a aranha? A aranha. Muito bem. Aqui, em que um pássaro faz o ninho em uma árvore, tá? A relação entre uma ave e uma árvore. Como é o nome dessa relação aqui? Mutualismo pressupõe que as duas estão sendo beneficiadas. Tem algum benefício?
Tem algum benefício para a árvore? Praticamente não, mas para a ave tem, né? Então, se a árvore não está sendo beneficiada de nenhuma forma, então não pode ser mutualismo, porque mútuo é uma coisa que diz respeito a ambas as partes. Então não é mutualismo. Mas a árvore também não está sendo prejudicada. Agora, o pássaro, né, o passarinho está achando ótimo. Qual é o tipo de relação em que um se dá bem e o outro nem se prejudica, nem se beneficia? E aí? O passarinho tá achando ótimo isso aí. Comensalismo? Comensalismo, perfeitamente. E a espécie comensal é o pássaro, né? É a ave. E aqui, tá? Você tem uma mariposa com a língua gigante que quer néctar, né? Quer açúcar, quer energia. E ela vai lá e tem aqui, de graça para ela, muito néctar nessa flor. Entretanto, quando ela faz isso, ela acaba chacoalhando ali o pólen. O pólen é uma estrutura que tem em seu interior, né, o gameta masculino. E quando ela vai lá sugar o néctar, ela leva o pólen que tem o gameta masculino para a estrutura feminina da flor. Logo, ela faz o que nós chamamos de polinização, o que vai gerar uma semente, um fruto, tá? Isso é ótimo para a planta. Então, os dois estão se dando bem. Como é o nome desse tipo de relação? Mutualismo. Perfeitamente. Ótimo, gente. Então, vocês entenderam. Então, vamos fazer algumas questões, ok? Vamos fazer algumas questões aqui. Vamos nessa. Principalmente questões do Enem. Essa aqui a gente já fez na aula passada. Positivo? Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa no chat. Sim, gente, ó, eu tô pedindo só hoje mesmo, para vocês falarem preferencialmente pelo áudio, porque infelizmente esse Google Meet aqui dessa nova conta não está me permitindo compartilhar com vocês a página do PowerPoint, tá? Os slides. Aí eu tenho que estar ou em um ou em outro, porque eu tive que compartilhar a tela inteira, entendeu? Esse foi o problema. Mas na próxima aula vai voltar ao normal, gente. Prometo. Só um minuto. Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa aqui mais no chat. É isso aí, gente. Então, olha, a gente já fez uma questão na aula passada. Precisa rever a questão da aula passada ou eu posso passar para a próxima? Rever? Perfeito. Vamos nessa. Então, questãozinha do Enem do ano passado. Algumas espécies de orquídeas, tá? Orquídea é uma planta, tá, gente? Apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas. Mimetizar, gente, é como se fosse imitar, certo? Então, tem flores que imitam um inseto. Tem flores que imitam uma vespa fêmea, tá? De forma que as vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Então, a vespa macho olha aquela flor, mas ele não vê uma flor, ele vê uma fêmea maravilhosa. Então, ele vai lá e chega junto, tá? Ele quer namorar. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo para suas atividades. Prestem atenção nessa informação. A vespa macho, ela chegou na flor, tá? Ela ficou toda impregnada ali com pólen, né? Porque o pólen tem essa característica, né? Fica ali pregado.
sem prejuízo para as suas atividades. Então, pessoal, a questão está me garantindo que a vespa macho não foi prejudicada. E isso é muito importante. Vamos continuar. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como... Só um minutinho, que alguém chegou. Essa relação aí, tá? Essa relação ecológica entre essa vespa e essa planta seria comensalismo, amensalismo, mutualismo, parasitismo ou simbiose? Alguém fala no áudio, por favor. Comensalismo, prof. Comensalismo. E quem é a espécie comensal? É a planta ou é a vespa? A comensal é a planta, não é verdade? É a que tira o proveito, né? Isso. Oi. Eu acho que aqui, pelo menos no meu celular, parou de apresentar os slides. Eita, deixa eu corrigir isso agora. Um minutinho. Obrigado por avisar. Por favor, gente, sempre que tiver alguma bronca assim, avisa aí. Deixa eu ver se agora vai. Talvez agora dê certo, pessoal. Agora foi, prof. Agora foi, né, gente? Graças a Deus. Pronto. Pronto. Perfeito. Agora sim. Então, gente, qual é a alternativa correta? Agora eu tô vendo o chat. Normalizou, gente. Pode falar pelo chat normal agora, viu? Obrigado aí. E aí, gente? Letra A, B, C, D ou E? Letra A, comensalismo. Muito bem. Não é amensalismo porque não tem nenhuma espécie inibindo a outra, né? Não é mutualismo porque as duas não estão se ajudando mutuamente. Não é parasitismo porque uma não está sugando as reservas do outro, né? De forma direta ou indireta. E não é simbiose porque eles não estão, além de não estarem se ajudando mutuamente, isso não é obrigatório. Muito bem. Letra A. Mandaram muito bem. Podemos passar para a próxima questão, pessoal? Maravilha. Let's go. Eita, rapidinho. Ok, vamos nessa. Enem de 2008. Eita, peraí, deixa eu só tirar aquilo ali que está atrapalhando um tiquinho. Vamos nessa. Enem 2008. Um grupo de ecólogos esperava encontrar aumento de tamanho das acácias, árvores preferidas de grandes mamíferos, herbívoros africanos como girafas e elefantes, já que a área estudada era cercada para evitar a entrada desses herbívoros. Então, gente, olha aqui à direita, você tem aqui essa imagem de uma acácia, é uma árvore belíssima, tá? E esses ecólogos, né, pessoal que estuda ecologia, eles achavam, tá, que se eles protegessem essas árvores aí dos herbívoros, tá, impedisse qualquer herbívoro de chegar perto dela para comer as folhas dela, isso acarretaria, tá, uma melhora para elas, né? Uma melhoria para elas. Grandes herbívoros, né?
grandes mamíferos aqui. Ele deu exemplo, girafa, elefante, tá? Então eles pensavam que se impedissem as girafas e os elefantes de chegarem perto da planta, isso seria ótimo para as populações de acácia. Vamos continuar. Para espanto dos cientistas, as acácias pareciam menos viçosas, o que os levou a compará-las com outras populações de acácias, né? De outras áreas de savana. Uma área na qual os herbívoros circulam livremente e fazem podas regulares nas acácias, e a outra área de onde esses mamíferos foram retirados há 15 anos. O esquema a seguir mostra os resultados observados nessas duas áreas. Todo mundo entendeu até aqui, né? Os ecólogos, né, os cientistas, eles achavam que se impedissem a girafa e o elefante de comerem, né, a acácia, isso seria ótimo para as populações de acácia. Mas não foi o que aconteceu. Então eles fizeram um estudo comparativo entre uma área, né, que tem elefante e girafa à vontade para comer a acácia, e outra área que não tem nenhum elefante e nenhuma girafa para comer as acácias. Vamos ver o que aconteceu. Um minutinho. Então vamos lá. Olha esse esqueminha aí, gente. Aqui em cima, na parte superior, acácias, tá? Que são as plantas. Aí, vamos para baixo. Presença de herbívoros, sim ou não, né? Vamos aqui ver primeiro do lado direito. Aquelas acácias que estavam com presença de herbívoro, tá? Olha aqui nesse fluxograma do lado esquerdo, tá? Presença de herbívoros, sim. Poda de acácia. Claro, né? Se ele vai lá, o animal vai e corta um galho, ele está podando aquela árvore. Essa poda das acácias, né, gera o que, gente? Uma maior produção de néctar, tá? Gera uma maior produção dessa substância açucarada, né, nas flores. Tá? E isso leva, né, essa produção maior de néctar, leva a um domínio das formigas da espécie 1. Ok? Então tem uma espécie lá de formiga chamada espécie 1. E essa espécie de formiga passa a dominar, né, aí essa planta com essa alta produção de néctar, né? Depois, o que é que acontece? Com esse aumento da espécie de formiga número 1, há uma diminuição da população de formigas de outra espécie, que ele chama aí de formiga de espécie 2. E depois disso, você tem aí, no final, preservação das acácias, tá? Agora vamos ver o fluxograma do lado direito. Do lado direito, a gente tem aí, tá, que a não presença de herbívoros levou, olha aí do lado direito, gente, fluxograma. A não presença de herbívoros levou, tá, a acácias, claro que não foram podadas, né, acácias sem poda. E isso acabou levando, acreditem, a uma menor produção de néctar, a uma menor produção de essa substância açucarada. E essa diminuição, né, na produção de açúcar, de néctar, aumentou o domínio de formigas da espécie 2. E aí, essa espécie 2 aí que aumentou, permitiu, tá, ataque de besouros e de outros insetos, tá? E esse ataque de besouros e de outros insetos causou um enfraquecimento das acácias. Alguma dúvida até aqui? Não, prof. Ok. Então vamos às alternativas. Então vamos lá. De acordo com essas informações aí, letra A presença de populações de grandes mamíferos herbívoros provoca o declínio das acácias. Aliás,
Respondam aí mentalmente e coloquem aí a alternativa. 2 minutinhos, gente. 2 minutos. Coloquem no chat quando vocês souberem qual é a alternativa. Mais um minutinho. Matheus falou que é a letra C. Matheus Felipe e Gabs também acham que é C. Trícia C. Rayane C. Parece que é unanimidade aí, né? Letra C. Então vamos lá, vamos ver uma por uma. Afirmativa A. A presença de populações de grandes mamíferos herbívoros provoca o declínio das acácias. Na realidade, pelos dados que a gente viu, é o contrário, né, gente? Por não ter aquela girafa ou aquele elefante ali, né, que são os grandes mamíferos herbívoros. Por não ter eles, tá? Por não ter poda, né, desses galhos, você tem uma redução da quantidade de néctar, tá? Isso gera todo aquele processo que vocês viram, né, que no final acaba levando a redução das formigas da espécie 1, né, e o aumento das formigas da espécie 2. E a espécie 2 não protege as acácias, não é verdade? Não protege as acácias dos besouros e de outras coisas, tá? Se fosse a espécie 1, seria ótimo, mas a espécie 1 precisa de muito néctar, então a letra A está errada. Letra B. Os hábitos de alimentação constituem um padrão de comportamento que os herbívoros aprendem pelo uso, mas que esquecem pelo desuso. Pelo amor de Deus, onde é que está nessa questão alguma coisa que nos diga sobre a aprendizado e esquecimento dos hábitos alimentares? Nada, né, gente? Essa é a típica alternativa sem noção, tá? Se a questão não te dá nenhum dado sobre isso, você não pode, né, deduzir isso, tá? Então, jamais seria a letra B. Letra C. As formigas da espécie 1 e as acácias mantêm uma relação benéfica para ambas. Perfeitamente. Acertaram letra C. Por quê? A planta, né, a acácia, produz néctar, que é comida para a formiga 1. E a formiga 1, por ter muita comida, coloniza ali a planta e ela protege a planta de besouros, de outras formigas, etc. Então é ótimo para a planta e é ótimo para a formiga. Acertaram letra C. Vamos ver por que não é a letra D. Os besouros e as formigas da espécie 2, né, da formiga da espécie 2, contribuem para a sobrevivência das acácias. É o contrário, né, gente? É o contrário. Letra E. A relação entre os animais herbívoros e as formigas e as acácias é a mesma que ocorre entre qualquer predador e a sua presa.
de novo, não tem nenhuma noção. É uma afirmativa sem noção. Então, gostei de ver. Letra C. Vamos para a próxima. Essa questão é bem legal também. Vamos nessa, pessoal. Vou ler aqui. Enem de 2008. Um estudo recente feito no Pantanal dá uma boa ideia de como o equilíbrio entre as espécies na natureza é um verdadeiro quebra-cabeça. As peças do quebra-cabeça são o tucano-toco. Pessoal, olha aqui, por favor, a imagem aí, essa imagenzinha no centro, tá? É o tucano-toco aí. A arara azul, que está na imagem de baixo ali, certo? Bem pequititinha, mas tá ali. E o manduvi. Manduvi é uma planta, beleza? Que está na imagem superior direita. Vamos lá, vamos seguir. O tucano-toco é o único pássaro, gente, é o único pássaro que consegue abrir o fruto e engolir a semente do manduvi, sendo assim o principal dispersor de suas sementes. Então, gente, na prática, esse tucano, ele vai na planta, abre o fruto, pega a semente e leva essa semente para outros lugares. Por que isso é importante? Porque se isso não acontecer, a semente vai cair debaixo da planta mãe, né? E quando germinar, essa plantinha novinha vai competir com a própria planta mãe e vai morrer. Então a tendência é o quê? Seria essa planta chegar à extinção se não tivesse o chamado dispersor de semente, que é quem leva a semente para outros lugares, tá? Tem planta que tem a semente dispersada pelo vento, mas essa não. Só quem dispersa a semente do manduvi é o tucano-toco. Vamos adiante. O manduvi, por sua vez, é uma das poucas árvores onde as araras azuis fazem seus ninhos. Até aqui, tudo parece bem encaixado. Então, o que é que ele está falando, né? A arara azul faz ninho em uma árvore chamada manduvi, que é essa aí, né? Essa mesma aí, da qual o tucano se alimenta. Até aqui tudo parece bem encaixado, mas é justamente, pessoal, o tucano-toco o maior predador de ovos de arara azul. Mais da metade dos ovos das araras azuis são predados pelos tucanos. Então ficamos na seguinte encruzilhada. Se não há tucano-toco, os manduvis se extinguem, pois não há dispersão de suas sementes e não surgem novos manduvizinhos, né, novas plantinhas. E isso afeta as araras azuis, que não têm onde fazer os seus ninhos. Se por outro lado há muitos tucano-toco, eles dispersam as sementes dos manduvis e as araras azuis têm muito lugar para fazer seus ninhos, mas seus ovos são muito prejudicados, ou são muito predados. De acordo com a situação descrita, digam aí qual é a alternativa correta. 3 minutinhos aí, pessoal. Três minutinhos. Vejam aí, eu vou beber uma água. 3 minutos.
Vamos lá. Matheus Felipe acha que é a D. Rai acha que é a A. Pera aí, um minutinho. Alguém mais? Matheus Augusto acha que é D. Natália Felipe acha que é D. A maioria acha que é D. Então vamos lá, Gabs. Vamos ver uma por uma. Letra A. O manduvi depende diretamente tanto do tucano-toco quanto da arara azul para sua sobrevivência. Por que a letra A está errada? Porque a arara azul não ajuda o manduvi em nada. Pera aí. Pera para eu não errar aqui. Olha só, essa letra A é danada. Essa letra A é danada. Porque veja a alternativa, gente. O manduvi depende diretamente, tanto do tucano-toco quanto da arara azul para sua sobrevivência. Não, o manduvi não depende diretamente, não, tá? Talvez indiretamente até ajudasse, tá? Mas o manduvi não depende diretamente da arara azul, não. É verdade que o tucano-toco se alimenta dos ovos da arara azul e quanto mais tucano-toco, mais dispersão de semente do manduvi. Mas não existe uma dependência direta, tá? Não existe uma dependência direta da planta com a arara azul. Não. Se houver essa relação, é uma relação fraca e distante e indireta, ok? Por isso que não é a letra A. Vamos lá, letra B. O tucano-toco, depois de engolir sementes, digere-as e torna-as inviáveis. Onde é que está dizendo aí na questão que as sementes se tornam inviáveis depois de passar pelo trato digestivo do tucano? Nada, né, gente? Letra B é absurda. Tá errada. Vamos ver o que é que diz a C. A conservação da arara azul exige a redução da população de manduvis. Exige a redução da população de manduvis e o aumento da população de tucanos-toco. Na realidade, gente, o que a gente precisa para que a arara azul esteja numa população adequada, conservada, é um equilíbrio. É um equilíbrio, tá? É um equilíbrio. Então você não pode reduzir, tá, uma e aumentar a outra, não. Tem que ter um equilíbrio, tá? Por isso que a letra C está errada. Porque se eu reduzir a quantidade de manduvi, vai parar de ter o quê? Vai parar de ter dispersão de sementes de forma eficaz e necessária, né? E isso, a longo prazo, vai acabar levando a falta de locais, né, para as araras azuis fazerem seus ninhos. Isso depois de muito tempo, claro, né? Então a letra C está errada, tá? Não é que precisa da redução de um e o aumento do outro. Não, você precisa de um equilíbrio. Ecologia, tá? A ecologia sempre acaba notando isso, que precisa de um equilíbrio nas interações, tá? E a letra D? Vamos ver. A conservação das araras azuis depende também da conservação dos tucano-toco, apesar de estes serem predadores daquelas. Perfeitamente, gente. Letra D de dado, tá? Então, essa é a maior ironia, né? Que, embora o tucano-toco seja um predador dos ovos da arara azul, a arara azul precisa do tucano-toco, porque é o tucano-toco que, em última instância, garante que as araras azuis possam ter um local para fazer seus ninhos, tá? Então, letra D de dado é a correta. Parabéns.
Mandaram bem. Letra E. Deixa eu ver o que é que está escrito. A derrubada de manduvis, em decorrência do desmatamento, diminui a disponibilidade de locais para os tucanos fazerem seus ninhos. Não tem nada na questão falando disso, né, gente? Ninguém fala onde é que o tucano faz ninho aí. Não tem nenhuma relação descrita aí. Então, é isso aí. Letra D. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode falar no chat. Pode falar, Matheus. Alguma dúvida, Matheus? Augusto. O aumento de manduvis a redução de tucanos não ajudaria a arara? Veja só, Matheus. Se eu reduzir a população de tucanos, eu vou ter também uma redução da quantidade de novos manduvis. Tá entendendo? Então, se eu reduzo a população de tucanos, consequentemente e obrigatoriamente, não tem outra saída, os manduvis também são reduzidos. Você não pode ter as duas coisas, Matheus. Tá? Na natureza, né, em condições normais, é impossível você ter aumento de manduvi e redução de tucano. Tá? Quando você tem redução de tucano, você tem diminuição dos manduvis. Entendeu? Porque a única espécie vivente que faz essa dispersão de sementes é o tucano. Tá? Os manduvis dependem dos tucanos. É uma relação obrigatória. Assim, na realidade, depende, né? Eu quero dizer que a planta depende exclusivamente do tucano. Certo? Consegui responder, Matheus? Certo. Posso prosseguir? Deixa eu ver se tem uma questão menorzinha aqui, pessoal. Daqui a pouco. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui pra gente não fazer as coisas na carreira, né? Não fica bom. Então, olha, essa aula foi gravada, tá? Eu vou disponibilizar no YouTube. Vocês poderão assistir depois. Quem não estava aqui presente vai poder assistir depois. Então, se não ficou nenhuma dúvida, pessoal, vocês estão liberados. Agradeço aí a participação de vocês. E sexta que vem a gente faz alguns exercíciozinhos a mais e a gente vai estudar ecologia de populações, certo? Ah, uma coisa, pessoal. Antes de sair, rapidinho. Joelma saiu, mas eu tô vendo aqui o nome dela. Coloca o nome aí, por favor, e a turma de vocês. Nome e turma. No chat aí. Já pode sair, prof. Pronto, quem já colocou o nome pode sair. Estão liberados aí, quem já botou o nome e a turma. Obrigado, Tchau, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.
Bom dia, gente. Pessoal que for chegando, põe por favor o nome e a turma, gente. Tudo certinho por aí? Eu já vou iniciar, vamos deixar o pessoal chegando. Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, oi. Todos estão me vendo e ouvindo aí direitinho, gente?